Agora, sobre esse comentário, existem alguns aspectos sobre essa dificuldade e essa resistência de perder peso que algumas pessoas relatam e que não é simplesmente, eu sempre brinco que quando acontece esse tipo de relato, significa o quê? Não é a comida. E eu tenho com base disso, né, eu falo muito sobre isso, por quê? Porque eu atendo muitas pessoas que acabam vindo e me enxergando como, sabe aquela, você é minha última esperança, né? Ela deposita toda a esperança porque ela já tentei de tudo. Inclusive, algumas pessoas já fizeram até cirurgia bariátrica e algumas não conseguem emagrecer mais do que, às vezes, 15 quilos e tudo, e elas têm uma obesidade. E algumas pessoas emagrecem e voltam a engordar. Eu tenho minhas teorias e minhas respostas e minhas suposições para quando isso acontece, que são, no fundo, respostas, sabe? É como se fosse um sintoma, né? Sabe quando você vai lá fazer um exame e aí dá, sei lá, que a sua hemoglobina tá baixa, então significa que a sua hemoglobina baixa, significa que você está se alimentando ou você tem uma anemia, ou pode ser que você está se alimentando com poucas fontes de alimentos baixos em ferro. Então, sabe, a obesidade, o excesso de peso e tudo precisa ser avaliado dessa maneira. O que é que eu não estou fazendo, ou o que é que eu estou fazendo de forma inadequada, o que é que eu estou deixando de fazer, o que eu tenho, sabe, que não tá dando o resultado que eu pretendo, certo? Porque a gente tem que parar de uma vez por todas de achar que é só déficit calórico e só treino. Não é. Não é. Nem todo mundo tem obesidade porque come grandes quantidades ou porque deixa de treinar. Não é só isso, né? Não é. Porque se fosse assim, todo mundo que faz bariátrica emagrecia e nunca mais engordava na vida, certo? Todo mundo que tomava remédio nunca mais engordaria. Por que a pessoa volta a engordar? São muitos aspectos envolvidos por trás disso, certo? E eu vou começar com o mais básico deles, que deveria ser a investigação inicial, certo? Existe uma coisa chamada, que está relacionada com a questão do como você se vê, sabe? E aí, é a sua imagem corporal. Às vezes tudo começa com a sua imagem corporal. Então acontece o seguinte: existem pessoas que têm distorção de imagem corporal, a tal da dismorfia corporal. Ela não se enxerga como de fato ela é. Algumas pessoas se enxergam mais magras e algumas pessoas se enxergam muito mais gordas, certo? Guarda essa informação. E aí tem uma outra coisa que chama insatisfação corporal. Ela não gosta do que ela vê, tá? E às vezes pode ser que você tem as duas coisas junto, sabe? Você se enxerga diferente do que você é e mesmo assim você já não gosta, sabe? Eu digo que quanto mais você responde sim a essas perguntas que eu tô fazendo aqui, mais delicado e mais trabalhoso é o procedimento aqui que a gente precisa fazer. Por quê? Porque primeiro, às vezes, meu Deus, precisa acontecer um reajuste de imagem corporal, de você enxergar o que de fato você é, como você é, e às vezes aprender a gostar do biotipo que você tem. Tô falando biotipo, não tô falando que, aceitação, mas obesidade, não tô falando isso. O que eu tô falando aqui é: você precisa aprender a gostar e a viver com o corpo que você tem hoje e não esperar emagrecer para se gostar e se cuidar e comprar roupa e etc. Por quê? Às vezes acontece da pessoa colocar a vida dela no pause. Ela acha que a vida é infeliz, que ela não tem as coisas por causa do corpo, isso e aquilo, e ela quer mudar a realidade de uma hora para outra. E, cara, não vai. É igual o vídeo que eu gravei hoje já, de que emagrecer é igual fazer bolo, né? A mesma coisa. Existe o primeiro processo, que é misturar os ingredientes, e existe o tempo de forno, que assim, é o processo acontecendo, sabe? Então, isso é delicado. E isso é uma coisa que precisa ser abordado e é essencial para o sucesso de muitos emagrecimentos, inclusive da manutenção. Por quê? Tanta coisa que às vezes pode abrir quando você tá falando sobre emagrecer e essa insatisfação corporal. Por quê? Às vezes existe uma crença muito básica de que eu só vou voltar a comer as coisas que eu gosto, ou eu só vou fazer determinadas coisas quando eu emagrecer.
Aí quando você emagrece, sabe o que acontece? Você não mantém os hábitos que você criou. Você treina porque precisa, mas você odeia e você não vê a hora de parar. E você para de comer algumas coisas que você gosta muito e você começa a comer coisas que você não gosta e não está disposta a abrir mão ou então começar a gostar. E aí você não vê a hora de voltar para aquela vida que você fazia antes. E aí vai acontecer o quê? Se o peso que você tinha naquela época era consequência dos hábitos que você tinha também. Você precisa estar disposta a sacrificar hábitos antigos e sacrificar a vida antiga para abraçar a vida nova do corpo novo e das novas mudanças, entende? Entenda que aqui eu não tô falando direcionado para você, tá? Não é uma crítica, não é nada, mas eu aproveitei seu comentário para trazer essa reflexão, sabe? Quando tem essa resistência, tem tanta coisa, mas tem tanta coisa, e eu pretendo trazer aqui mais, né? Comenta aí se você quer saber, eu pretendo trazer mais dessa abordagem não dita ou não tão explorada assim, sabe? Que são aspectos importantes pra gente parar pra pensar, porque às vezes é isso que tá travando o seu processo. Às vezes você faz tudo como manda o figurino, de alimentação e etc, mas não vê resultado. Pode ser que você tenha uma insatisfação corporal. Às vezes você tem, sei lá, você vai pesar 60 quilos, você não gosta disso, você quer 55. Mas às vezes o teu corpo não comporta 55. Você pode até chegar a esse peso, mas o preço que você paga para manter é muito alto, entende? Aí você não consegue manter. E é o que sempre dizem, né? Se o peso que você quer manter exige um sacrifício muito grande de muito treino e uma alimentação muito restrita, não é um peso saudável, sabe? Ou seja, tem esse aspecto, mas tem vários outros também. E aí eu vou abordar mais pra frente, porque esse vídeo já tá muito longo.